Olá para você que se liga da TV daqui. Hoje a super live com o Robert da Silva, ex-jogador do Olaria, do Guarani, ex-jogador do Rio Branco, do Santos, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Santos de novo, São Caetano, Sapporo do Japão, Corinthians, Bahia e América do Rio. Robert da Silva, craque, canhotinho, habilidosíssimo. Vai estar batendo papo com a gente aqui na Live TV daqui no Instagram. A gente também vai estar disponibilizando esse vídeo no YouTube e também no Facebook daqui DC. TV daqui DC no YouTube e daqui DC no Facebook. Tá ok, galera? O Robert está aqui, já enviou a solicitação. Tá aceito. Ótima noite a todos. Aí o Robert Grande. Robert, tudo bem, meu querido? Beleza? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí? Você mora no Rio, né? Eu tô no Rio. Eu estava morando em São Paulo, mas eu vim visitar meu filho bem na época da quarentena e eu fiquei por aqui mesmo, esperando aí a retomada das coisas aí no futebol. Tá certo. Ô, Robert, passei a sua ficha aqui, ó. Vê se confere. Olaria, Sim. Guarani, o Rio Branco de Americana, Isso. Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, depois o Santos de novo, São Caetano, Sapporo do Japão, Corinthians, Bahia e América do Rio. É isso? Corretinho. Confere? Confere, corretinho. Ô, Robert, você nasceu em Salvador, na Bahia. Você é baiano, né? Sou baiano, sou baiano. Nasci em Salvador. No- Aí fui pro Rio de Janeiro, eu tinha 2 anos de idade, quando minha mãe se mudou pro Rio com meu pai. E como é que é para você, ô, Robert? O que que te motivou a começar no futebol? Quem que era o seu ídolo quando você iniciou lá no começo da sua carreira? Na realidade, assim, eu jogava bola o dia todo, né? Saía da escola e ia jogar bola. E ele, no bairro que eu morava, na Vila da Penha, existia um time de futebol lá, existia um campeonato interno, né? Lá na Vila da Penha, tinha um lugar chamado Quitungo, onde eu morava, né? Era um pouco violento e tal, mas tinha um campeonato forte lá dos moradores. E vários jogadores saíram dali para jogar no Madureira, Olaria, Flamengo, Botafogo. E aí o treinador do meu time perguntou se eu queria fazer um teste, eu fui fazer um teste no Olaria. Fazer um teste no Ari em 1986, eu tinha 15 anos. Aí eu fiz e passei. Eu era muito fã do Zico na época, né? E do Maradona também, né? Naquela época o Maradona tava jogando muito e canhoto também, então tinha essas duas referências assim de atletas. Mas gostava também do Paulo César Caju. Pô, anos 80 tinha muito jogador bom, cara. O próprio Romário, que a gente tinha um contato lá no bairro também, ele morou lá na Vila da Penha também, jogou no mesmo time que eu joguei, só que numa categoria acima, né? Enfim, a gente foi privilegiado por viver aquela época de grandes jogadores. Então, uma referência para mim, pelo menos de meio campo, era o próprio Maradona e o Zico. Esses clubes todos que você jogou, é claro que chama atenção, por exemplo, a sua atuação no time do Santos. Você Sim, teve duas passagens pelo Santos. Como é que é para você ser reconhecido como um dos grandes jogadores da história do Santos, sendo que o Santos é um clube riquíssimo em talentos, em grandes jogadores. A história do Santos, nós temos aí o Neymar aí como último exemplo, o Rodrigo agora recentemente. O Santos é um celeiro de craques. E como é que é para você ser reconhecido pela torcida do Santos como um dos grandes jogadores, o cérebro pensante de um time? foi uma honra para mim, né? Me sinto muito honrado de fazer parte dessa galeria de milhares de atletas importantes ao longo da história, né, do Santos. Foi o time que eu mais joguei, né? Foi o time que por mais tempo eu permaneci, juntando as duas passagens. Eu tive uma passagem de 95 a 97 e depois de 2000, 2001, 2002. Então, 6 anos aí, 6 temporadas, né? No caso. E foi o time que eu mais joguei. Então, pude marcar, né, meu nome lá com o número de jogos, títulos. E foi lá que eu fui também convocado para a seleção brasileira em 2001. Então isso marcou muito. Tem o título brasileiro também contra o Corinthians. Então a gente entrou lá na galeria do
dos ídolos lá e para mim é uma honra, me sinto muito lisonjeado em fazer parte da história e me considero como um ídolo lá, né? Vamos voltar lá. Ano de 1995, o Santos foi vice-campeão Foi. brasileiro naquela final contra o Botafogo. E o Santos tinha como o Giovani, um jogador que despontava. Quem era o resto do time? Você, Giovani, era um timaço o time do Santos. Muita gente ficou surpresa com a conquista do Botafogo. Tamanha era a capacidade do time do Santos, né? Mas o time do Botafogo também era muito bom. O time do Não, Botafogo era era muito, bom, mas eu muito digo que o time do Santos era um time mais técnico, né? era um time muito técnico. Tinha o Wagner, um volante que jogou, veio do União de Araras. Aí depois ele jogou no São Paulo, Vasco, foi para Roma, foi campeão italiano, é ídolo lá no Celta de Vigo, se não me engano. Tinha o Wagner, tinha o Jameli, que era de São Paulo, o próprio Galo, Carlinhos, o Galo e o Carlinhos de volante, era eu e o Wagner, e na frente o Jameli e Giovani. Aí entrava o Marcelo Passos também, que era um belíssimo jogador, Camão do Caia, muito rápido, o Wellington centroavante. Tinha uma galera assim muito, muito boa, e o próprio Narciso, zagueiro de seleção brasileira. Enfim, a gente tinha um time muito bom, um time equilibrado, que embalou do meio para o final, né? Lá com o professor Cabralzinho. E a gente encarou um Botafogo também de muita qualidade, um Botafogo que tinha o Túlio, o artilheiro da competição, tinha o Pantera, né? Que também é um cara que era difícil de marcar, o Beto, Donizete. o Manuel. É lógico que a gente fala muito, o pessoal fala muito pelo erro de arbitragem, né? No último jogo, Uhum. que aí realmente influenciou no resultado da partida. Aí, tudo bem, o Botafogo não tem nada a ver com isso, mas aquela atuação do árbitro do Márcio Rezende de Freitas realmente prejudicou muito o Santos e praticamente deu título para o Botafogo. Vamos lá, fala um pouquinho da sua passagem sobre o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, o clube aqui de Minas Gerais, em que marca muito, por exemplo, que Verdade. você, em todo o clube que você jogou, Robert, todo mundo falou muito da sua capacidade em estar organizando o meio-campo. É um jogador, é uma posição que hoje carece de grandes de jogador. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem mais esse jogador, esse jogador qualificado para armar o jogo. Então, hoje até o pessoal até fala que o melhor é ter bons volantes que começam a armação de trás. Então, como é que foi a sua passagem pelo Atlético Mineiro? Foi uma passagem muito boa, positiva para mim demais. Eu estava vindo de recuperação de ligamento cruzado, cirurgia. Aí estava um ano todo tentando pegar o ritmo lá no Grêmio. E aí o Atlético veio, a gente estava classificado já para as semifinais do Gaúcho. O Atlético veio e requisitou meu empréstimo. E aí eu acertei, fui para lá e foi muito bom para minha carreira, para minha retomada. O Atlético tem uma torcida espetacular também, é um time grande. E aí, depois de 3 anos sem ganhar título, a gente conseguiu dar esse título para a torcida. Fomos campeões estaduais, eliminamos o Cruzeiro na semifinal e depois fomos campeões em cima do América. Aí depois a gente começou o brasileiro já embalado por esse título estadual. No meio do brasileiro a gente fez um torneio no Vietnã, que a gente fez a final contra o Ajax. Inclusive eu fiz gol, a gente foi campeão, voltamos e a gente foi para a final do brasileiro. Por pouco a gente não consegue esse título brasileiro e a tríplice coroa, né? Foi uma passagem muito boa para mim. Também um clube que eu tenho muito carinho, a torcida tem muito carinho por mim também, por toda aquela geração do Atlético Mineiro de 1999, uma geração que foi campeã e que bateu na trave ali na, no que tange ao título brasileiro. Foi um momento muito bom e a gente tem boas lembranças, boas recordações de Belo Horizonte e do Atlético Mineiro também. Você jogou ali, abastecendo ali o ataque, era Marques e Guilherme, era isso? Marques e Guilherme, realmente. O Guilherme metendo gol pra caramba, se consagrou no Atlético Mineiro como um grande centroavante. O Marques, um ídolo máximo lá do Atlético Mineiro também, né? Um dos maiores ídolos da história do clube. Jogava demais, era imarcável praticamente, dava muita assistência. Né? Aí no meio campo tinha eu e tinha o Belete correndo pra caramba, o Belete correndo muito pela direita e eu correndo pela esquerda, e tinha o Galo, volante, que jogou comigo no Santos, e o Valdir Gaguinho, na época é o Valdir que Hoje eles falam Valdir Todinho.
Valdir. O Valdir É, que Valdir. veio do Atlético Paranaense, pegou a seleção brasileira também, um baita no volante, Veloso no gol, Caçapa, um baita no zagueiro, depois se consagrou na França. O Galvão, argentino, Galvão, na lateral esquerda, Ronil, se eu não me engano, e na lateral direita tinha o Bruno, e às vezes revezava com o Mancini, que depois foi para a Itália também, fez história lá na Itália. Então o nosso time ainda tinha o Lincoln, que entrava todo jogo, que jogou muito na Alemanha. O Lincoln é um belíssimo jogador também. Então nosso time era um belo de um time. Faltou pouco para a gente conseguir também esse título brasileiro. O Peter está escalando aqui esse meio campo que você falou. Valdir, Galo, Robert e Belete. Ô, Robert, eu tive um contato com o Marcos quando ele veio aqui em Dores. Na época ele estava em campanha eleitoral. Mas ele Sim, disse, olha, o ataque era muito bom, mas tinha o Robert no meio campo. E o Robert, todos os clubes que ele passou, o ataque sempre funcionou, porque ele fazia a bola chegar fácil. É um elogio para é você ser esse cérebro pensante em todo o clube que você jogou, né? verdade. Eu agradeço o elogio do Marcos. Também era fácil, né? Ele se movimentava muito bem. Qualquer já movimentação já enxergava onde tinha que colocar a bola. E toda bola que eu enfiava para o Márcio, para o Guilherme, era assim, de quatro bolas, três assim, era perigo de gol, era assistência. Então a gente tinha essa facilidade de encontrar uma janela para um passe ali entre os zagueiros, entre o zagueiro e o lateral, e os jogadores aproveitavam. Eu agradeço aí, o Marcos também foi um belíssimo jogador, um dos maiores atacantes com que eu joguei, e facilitava também o nosso trabalho pela movimentação que ele fazia. Tá perguntando aqui qual foi o time mais zica que você jogou contra, o time que você não gostava de jogar contra, que você achava que o seu futebol não aparecia. Qual que era o time pior de jogar contra aí na sua época aí no futebol brasileiro? Rapaz, eu peguei uma época de Supercopa da Supercopa da Libertadores, não era Libertadores, mas também pela Libertadores também, acho que já cheguei a jogar com esse time. Na minha época, não era nem o Boca Juniors, era o Vélez Sarsfield. Era um time argentino, Uhum. ganhou duas Time do Libertadores. Zandoná. Nossa, meu Deus do céu. Esse time era encrencado, era chato, a gente não conseguia nem tocar na bola, porque era uma intensidade tão grande do time deles e uma mecânica de jogo muito boa, a parte tática. Os caras tinham uma leitura tática muito boa e tinham jogadores espetaculares. Então, era um time que a gente não conseguia respirar, não conseguia tocar, não conseguia desenvolver. Eu lembro que a gente vira e mexe, pegava esse time num sorteio, eu jogando pelo Santos, ora pelo Grêmio também, que eu disputei uma Libertadores lá. A gente não conseguia um êxito nesse time. Esse time marcou a época nos anos 90, se não me engano, anos 2000, e foi um time No, que realmente. 94, o Vélez tirou o tricampeonato na sequência do São Paulo dentro do Morumbi nos pênaltis, com o Chilavé pegando pênalti. O Chilavert ainda fazia gol de falta, né? Eu fiz um jogo lá no campo deles, eu fiz um gol, né? A gente perdeu 2-1, mas eu fiz o gol lá em cima do Chilavert. E ele fez o gol contra a gente de pênalti, se eu não me engano. E realmente é um time muito difícil, a gente não conseguia respirar direito. Tal a intensidade e tal a mecânica perfeita, a parte tática que eles tinham. Você jogou no time do Santos de 2002, onde o Emerson Leão disse que o clube estava sem dinheiro para investir. Aí disse: Eu tenho alguns bons jogadores, entre eles o Robert, e vou dar espaço para a molecada. E aí surgiu nada mais, nada menos que Diego e Robinho. E aquele jogo no Morumbi, onde o São Paulo classificou em primeiro, o Santos classificou em oitavo, o Santos era o azarão e fez um partidaço, talvez uma das maiores partidas da história do Diego e do Robinho juntos. Eliminou o São Paulo dentro do Morumbi, aí o Santos passou a ser o time. Porque o São Paulo, naquela época, tinha Luiz Fabiano, o São Paulo tinha Kaká, o São Paulo tinha Reinaldo, Bom pra não caramba. é? Não sei se tinha o França ou o Denilson. Não, o Denilson já tinha saído. Eu acho que França e o Dodô, se eu não me engano. Enfim, eu acho que realmente foi uma geração espetacular que o Leão, que teve a personalidade de colocar para jogar, né? Esses meninos já estavam aparecendo em 2001, 2000, 2001, principalmente o Diego entrava mais do que o Robinho.
mas efetivamente quem colocou assim de titular, ó, vocês vão jogar, são titulares, foi o Leão foi o Leão, né? O Leão apostou num volante de 17 anos chamado Paulo Almeida, fez história também, capitão. Então tinha o Elano, tinha o Renatinho, tinha o Léo, tinha o Maurinho, tinha o Alberto. Então era uma galera que deu liga, foi um time que realmente marcou história, os 11 praticamente, 12 jogadores ali, jogadores que pegaram a seleção brasileira, jogadores, a maioria dos titulares fez carreira na Europa com êxito. E, enfim, foi um time que realmente marcou época e me senti assim honrado em participar daquele momento. Sendo eu um dos ídolos do time, um mais experiente, jogador de seleção, tive que ficar boa parte do campeonato no banco, porque realmente o Diego e o Robinho eles davam show. Aí a gente se classificou no finalzinho, faltando 3 rodadas, a gente deu uma caída, né, de produção, e na última rodada a gente perdeu para o São Caetano. E aí a gente ficou na dependência do Gama vencer o Curitiba lá em Brasília, né? E aconteceu, e a gente entrou em oitavo e o São Paulo em primeiro. O São Paulo era o melhor time da época, realmente, no que tange a pontos, né? Se fosse pontos corridos, com certeza eles seriam campeões, pelo O número. São Paulo tinha, o São Paulo tinha o meio-campo que era, eu acho que é Maldonado, um volante que veio do Botafogo, que eu esqueci o nome dele, e o Kaká. E na frente o São Paulo Simplício, tinha. o Simplício, Hã? bom pra caramba. Isso, o Simplício, isso, o Fábio Simplício. E na Rica- frente, Ricardinho no meio. Ricardinho, chegando do Corinthians. O São Paulo era o favoritaço, mas o Era. Santos, com a garotada e com vocês experientes, você lembrou muito bem aí, o Robert. O Paulo Almeida era um volante excepcional e o Renato um fora de Pô, série. Mas o que o Maurinho jogou na lateral direita Mauro, daquele time era brincadeira. jogava demais, voava. Depois foi campeão no outro ano brasileiro no Cruzeiro, né? No Ganhou Cruzeiro, tudo, 2003. Copa do Brasil, Estadual e o Brasileiro. O Léo também voando. Então, gente, era bom demais. Esse time tinha muitas opções, mas esse time existiu na mão do Leão, né? Acho que se não tivesse, se fosse o treinador, não ia ter a coragem, no caso, de bancar essa molecada e bancar o time e me botar no banco. Na época eu voltei do empréstimo do São Caetano, a gente foi vice-campeão da Libertadores. E aí o Leão realmente tem um mérito muito grande nessa conquista. Você tocou a gente fazer essa pergunta aí. O São Caetano, do Jair Pisserni, Foi, conseguiu vencer o Olímpia lá no Paraguai e aí foi surpreendido dentro do Pacaembu. Muita gente torceu para o São Caetano. Talvez o foi, São Caetano tenha sido o menor gigante da história do futebol brasileiro, né? foi uma pena porque a gente fez uma campanha maravilhosa, a gente eliminou grandes times, né? Na época a Universidade do Chile era muito chato, conseguimos eliminamos o Peñarol, o grande Peñarol, e depois o América do México, um dos times mais ricos do continente, e um time sempre com jogadores de base da seleção mexicana, eliminamos lá no México. E aí depois contra o Olímpia, que era um time que já tinha sido bicampeão da Libertadores, um grande do Paraguai, base da seleção paraguaia. A gente fez um belo jogo lá, vencemos de 1-0 lá, e aqui no Pacaembu a gente vencendo por 1-0 no primeiro tempo, foi para o intervalo, e quando voltou a gente voltou disperso, a gente voltou desconcentrado. O Olímpia exerceu um volume de jogo muito grande, conseguiu reverter a situação, fez 2-1 e foi para os pênaltis. Nos pênaltis a gente não teve competência para fazer os gols aí. Mas foi Você tem. uma frustração grande, porque nosso time era muito melhor que o deles. E a gente fez uma bela na campanha, e ganhando no primeiro tempo, já ganhando lá. E a gente deixou escapar, escorrer pelas mãos esse título que pra gente, putz, foi muito doído a perda desse título lá no Pacaembu, lotado, praticamente torcida única lá. A gente deixou escapar, uma pena. Mas ficou marcado na história e realmente foi um time que marcou história no futebol brasileiro. Daquele time do São Caetano, você tem contato com quem até hoje? Daquele timaço do São Caetano, aquele time que foi vice-campeão brasileiro, não é isso? Foi vice-campeão do Foi, Atlético contra o Atlético Paranaense, né? foi vice-campeão, depois campeão paulista. Ele foi vice-campeão brasileiro contra o Vasco, se eu não me engano. Foi 2000, foi naquele jogo em que o jogo
A final em São Januário foi adiada, É, machucou muita gente. passado, muito gente e tal. Isso. Eu tenho contato com o Andãozinho, o próprio Ailton, que se não me engano mora em Belo Horizonte, não. É em Minas, ele mora em Minas. Silvio, que se eu não me engano ele é preparador dos goleiros também lá. Eu tenho contato com essa galera de São Caetano ainda. Rubens Cardoso, e, enfim, Marcos Senna. Então, uma galera que realmente deixou saudade. E Dininho, um zagueiro rápido pra caramba. Um belíssimo O zagueiro. Serginho, era o Serginho de um lado e Serginho. o Dininho, né? Tinha o Daniel também. O Daniel Serginho Uhum. ele estava em todas as posições ali. O Denis também jogava ali de lateral, mas era mais um zagueiro. Né? Enfim, Somália um dia desse encontrei ele no evento também. Enfim, grandes jogadores ali que o Santo Caetano conseguiu fazer um belo de um time. O Robert, aquele time do São Caetano, de tudo que ele fez para o futebol, ele teve uma perca muito grande no Morumbi, aquele dia que aconteceu aquela tragédia que foi a morte do Serginho. Foi. Você estava naquele time ainda? Não, não, eu já estava no Bahia, foi em 2004. Eu estava no Bahia, disputando a Série B do Brasileiro. E eu vi esse jogo, eu estava vendo esse jogo ao vivo, à noite, uma quarta noite, se eu não me engano, estava passando no Sport TV. E aí ele passou mal ali no escanteio, ele segurou na trave. Quem estava do lado dele, se eu não me engano, era aquele central Grafite? Grafite. E aí ele Grafite. caiu, e aí pensaram que o Grafite tinha dado uma cotovelada. E na realidade ele estava passando mal, tendo um ataque do coração ali. E foi muito lamentável, foi muito triste. A gente viu ao vivo isso. E aí depois vieram vários casos desse tipo, assim, jogadores na Europa passando mal, nos jogos, nos treinos, morrendo. E realmente foi uma fase muito triste naqueles anos ali. E o Serginho, que era um baita de um camarada, um baita profissional, né, um bom pai, um bom filho. E eu creio que ele tá na glória, tá com Deus. Mas foi uma perda muito, muito, muito doída pra gente. Enfim, deixou uma marca muito triste aí no futebol brasileiro e principalmente no São Caetano. Vou falar de um grande jogador também, eu não sei se você chegou a jogar contra ele, o Denner. O Denner Denis, joguei muito vezes fez contra ele. sucesso na Portuguesa e foi para Rapaz, o Vasco. Quando todo mundo dizia que era o grande talento, aconteceu aquela tragédia. é verdade, é triste, né? O Denis, desde quando eu saí do Guarani em 91, saí do Dolarim em 91 para o Guarani, a gente jogava muito contra ele, né? No Campeonato Paulista. E a gente via que realmente a gente estava presenciando um talento assim fora de série, né? Nível assim, Neymar, do Robinho, do Ronaldo Fenômeno, jogadores assim que decidiam jogos, né? E o Dene era um desses e foi uma pena muito grande, porque com certeza ele ia ter uma grande carreira aí internacional, uma grande carreira na seleção brasileira que já estava vindo sendo convocado. Eu lembro um jogo contra o Santos que ele fez um golaço lá no Canindé, um gol de placa. Fez vários jogos inesquecíveis. Foi um talento que eu consegui, da minha geração, que eu consegui também desfrutar, jogar contra. Era difícil marcar ele, era impossível marcar ele. E foi triste, né? Ele morrer de uma forma, assim, muito, muito trágica e dormiu. E quem estava dirigindo o carro dele, ele estava indo de São Paulo para o Rio, bateu numa árvore aqui na Lagoa, Rodrigo de Freitas, e o Denner tava sem cinto de segurança, não sei que ele tava dormindo e o cinto tava meio frouxo, e aí ele tomou um golpe aí no pescoço e infelizmente veio a falecer. Foi muito triste, mas era um talento espetacular, realmente. Com certeza ele ia construir uma carreira maravilhosa no futebol mundial. Na sua opinião, Robert, qual foi o grande título da sua carreira e qual foi o grande time que você jogou? Se é que dá para falar, sendo que você jogou em grandes times, e como eu disse, não é repetitivo. Você sempre foi o craque dos times que você jogou. Isso é uma referência para você. Eu agradeço os elogios. Eu joguei em vários times importantes do futebol brasileiro.
E cada time eu tive a chance de disputar título ou ser campeão. E se eu falar só um aqui, realmente não tem como eu falar de 2002 que eu fui campeão brasileiro contra o Corinthians, mas também não falar de 95 que foi vice. E foi um time espetacular. Falar do Atlético Mineiro que eu fui campeão mineiro, campeão no torneio. Foi vice-brasileiro em 99 também era um outro time. O Grêmio, que a gente foi campeão da Copa Sul, né? Com aquele time que era a base do time campeão de tudo, da época do Filipão. Grêmio 99, o Bahia 2004 também fez uma belíssima Série D, faltou um jogo para a gente conseguir o acesso. Com o Vadão montou um time muito bom. E não tem como falar, esse time foi o time, né? Sim, é claro que aquele time das pedaladas, que tinha o Robinho e Diego, foi um time que tinha mais fora de série, né? Jogadores assim, acima, né? Acima da média, bem acima da média. Mas, cara, eu joguei um time do Guarani 94 que tinha Luizão, Djalminha, Amoroso, tinha o próprio Adriano, foi campeão mundial sub-20, tinha o Fábio Augusto, um volante maravilhoso, veio do Flamengo. Enfim, é até difícil eu só apontar um. Eu tive o privilégio de participar de grandes times, grandes equipes que realmente fizeram história nos clubes onde eu passei. Tá certo, Rob. Tinha algumas perguntas aqui. Qual foi, na sua opinião, o melhor técnico com quem você já trabalhou? Olha, trabalhei com grandes treinadores. Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes treinadores ao longo da minha carreira. Aprendi muito, né? O Cabralzinho no Santos foi espetacular, um cara fora da caixa. O Luxemburgo, que naquela época era o melhor do Luxemburgo, né, que a gente viu. Nos anos 90 também, a gente foi campeão junto no Rio São Paulo com o Santos. Aí eu trabalhei com ele também no Guarani. Né, Nelson Batista, Carlos Alberto Silva, Parreira, o próprio Geninho também gostava muito. Celso Roth, que é um treinador que era muito contestado, mas eu gostei muito, aprendi muito com o Celso Roth, achava ele um belíssimo treinador. Enfim, o próprio Emerson Leão, que a gente foi campeão no Santos e foi o treinador que me convocou para a seleção brasileira. Então eu tive a chance, o privilégio de ser treinado por grandes treinadores, o próprio Vadão lá no Bahia. E assim, citar um assim, o que tinha mais destaque realmente foi o Vanderlei Luxemburgo. Mas todos ali que eu citei, que eu trabalhei, foram campeões, ou brasileiros ou estaduais. E foram treinadores assim que eu aprendi bastante e me sinto um cara assim privilegiado de ter conseguido trabalhar com essas feras aí. E o gol mais bonito da sua carreira? Qual o gol mais bonito que você acha da sua carreira, de toda a sua carreira? Rapaz, eu fiz um gol de placa lá na Vila, um gol que eu saí lá do meu campo, da intermediária até o gol adversário, foi contra o Rio Branco de Americana, em 1996, 7 de março. Foi na Vila Belmiro à noite, já estava no final do jogo, uma lama, um campo pesado, já tinha ido. Tem a placa até hoje lá, tem uma placa comigo. E foi um gol que marcou muito a minha trajetória. Mas eu fui um jogador um meio que dava muita assistência e fazia meus golzinhos, né? Mas os golzinhos que eu fazia uns golaços aí, uns gols bonitos. E esse gol aí foi um dos mais bonitos que eu fiz, né? Um gol que se fosse hoje, com certeza iria disputar esse prêmio Puskás aí. Foi um golaço. Qual o seu melhor amigo no futebol? Qual o grande amigo que você fez? Você fez inúmeros amigos. Você jogou com grandes Bem, jogadores, Diego, Robinho, você jogou com eu, Jardel, você jogou com inúmeros jogadores. Qual é o seu melhor amigo no futebol? eu tenho muitos amigos aí. Não tenho um amigo assim, esse é o meu melhor amigo. O Giovanni é um cara que eu tenho contato com ele constantemente. O próprio Robinho, a própria galera de 2002, todas. A gente tem um grupo do Santos do WhatsApp muito engraçado e muito legal de participar. E a gente interage muito nesse grupo até hoje. O Sandro, que entrou aqui na live, o Sandro também é um grande amigo que eu fiz de futebol, o zagueiro Sandro. A gente foi campeão do Rio São Paulo no Santos. Ele teve uma história também no esporte, no Botafogo. E eu assim, o Djalminha também tem um belíssimo contato com ele. A gente viveu muito,
um período muito bom no Guarani, 2 anos assim jogando juntos. Então, a gente se tornou amigo fora de campo também. Enfim, eu tenho uma lista aqui para continuar falando aqui, Baiano, Marcos Assunção, o próprio Veloso também, o próprio. Ixi, é muita gente para falar aqui. O Léo, que também é um cara que eu tenho muita consideração. Enfim, são pessoas que eu tive uma conexão muito boa e até hoje a gente mantém essa amizade. Ô, Robert, uma pergunta aqui. O Diego, agora no Flamengo, jogando um pouco mais atrás. Para mim, o Diego, muita gente não diz que ele é craque, mas para mim o Diego é um gênio do futebol. Ele é um jogador acima da média, de uma Ele é, capacidade muito grande. Ele mostrou isso na Libertadores do ano passado. com certeza. Para você, como você intitula um jogador craque? Porque hoje a exigência é muito grande, né? Tecnicamente, o jogador vai evoluir. Como que você diz assim, crava, esse jogador é craque? O que te chama atenção para você dizer que o jogador é craque? Falando do Diego, o Diego sempre foi fora de série desde a base. Ele foi convocado para todas as categorias de base da seleção brasileira e por profissional. Um jogador que faz a diferença dentro de campo e fora também, né? É um jogador que fazia gols, jogador que dava assistência também, um jogador muito incisivo. Hoje ele continua sendo um grande craque, só que ele está, por conta da idade, ele está um pouco mais recuado. Eu acho que o Jorge Jesus encontrou uma posição maravilhosa para ele, que seria de segundo volante, o cara que sai mais. E para mim também fez a diferença por onde ele passou, e principalmente essa Libertadores aí, a entrada dele nos jogos finais ali contra o River fez a diferença, um dos responsáveis pelo título da Libertadores do Flamengo. E para mim, um atleta ser considerado craque é um atleta que tem que decidir jogos, né? Decidir jogos num lance, num jogo, decidir campeonatos, jogador importante que a presença dele consegue impactar os jogadores que estão jogando com ele. Jogador craque para mim, quando ele joga, os outros jogadores crescem. Então, hoje, essa palavra craque ficou assim, usual, mas na acepção da palavra mesmo, que eu convivi com grandes craques, jogadores que num lance ele conseguia mudar a história de um jogo, como Djalminha, Giovani, na seleção brasileira que tive a chance de jogar com o Rivaldo, Romário, jogadores assim fora de série, Ronaldinho Gaúcho no Grêmio. E, ixi, se eu falar aqui, vai acabar a live e aí eu vou continuar falando. Então, na minha época, assim, na minha geração, os jogadores assim que faziam diferença. Depois consegui pegar outra geração, que foi do Robinho, do Diego, então tive a chance de conviver com isso. E para mim, craque é isso, jogador que num lance, num jogo, numa oportunidade, ele pode mudar toda uma história da partida a favor do time que ele está atuando. Ô, Robert, nesse grupo do WhatsApp do Santos aí, o pessoal ainda fala ainda sobre aquela pedalada do Robinho. Aquele ali foi um improviso ou você que treinava com ele, ele fazia, Ele ele tinha fazia. mania de fazer, ele fazia ou aquele ali foi um improviso na hora? Não, ele tinha muita intuição, né? Mas ele fazia isso já nos treinos, fazia isso nos jogos. Não uma pedalada tão demorada, né? Essa pedalada ficou histórica porque foi uma pedalada que foi demorada, né? Foram 8 passadas, ou 9, e ainda conseguiu o pênalti, que sendo uma final contra o Corinthians, um menino de 18 anos fazia isso, e deixou a bola correr sozinho, ficou passando, 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 aí quando o Rogério foi dar o bote, deu bote errado na área e foi pênalti. O pênalti que ele bateu depois e fez o gol, e final do Brasileiro, né, lotado, o Morumbi, jogo passando para mais de 170 países, então o menino eternizou a pedalada que ele fazia já no treino, né? O Odivan sofreu muito com ele nos anos 2000, 2001, quando ele já estava Uhum. treinando com a gente. O Odivan tentava jogar ele no alambrado, não conseguia. E inclusive quando eu fui para São Caetano, eu indiquei o Robinho para São Caetano. O Robinho ainda era um jogador que mais participava dos treinos do que jogava. E esse jogador foi um jogador que realmente, um dos foras de série que eu joguei. E ele fazia esse lance, né? E ele teve a personalidade de fazer esse lance numa final de brasileiro. Realmente foi incrível. Ô, Robert, eu não vou ficar tomando muito seu tempo, queria te agradecer pela disponibilidade. Eu, aqui em Dores de Campos, tem poucos santistas,
Entre eles, tem, as pessoas te amam, o torcedor do Santos te adora, a torcida do Atlético te venera, diz que você é um grande craque. Parabéns por você ter feito tão bem o futebol e parabéns pela sua pessoa, pela sua humildade, pelo seu caráter. Mas, acima de tudo, Robert, você fez muito bem ao futebol brasileiro. Craque e Obrigado. uma pessoa muito humilde. Obrigado, quero agradecer a oportunidade de estar falando com você e para mim foi uma honra, sempre é bom. Sempre é bom. Eu queria aproveitar agora a gente mandar um alô, um abraço para a galera que está sempre mandando mensagem aqui. Entraram alguns companheiros meus de clube, né? O caso do Sandro, zagueiro, Rafael Cabral, o Rafael, campeão da Libertadores com o Santos, está lá na Inglaterra. Um grande abraço, Rafael Cabral. O Marcos Paulo, que foi meu preparador físico, ele continua nos Estados Unidos. Ele foi meu preparador físico lá no Corinthians USA, quando a gente trabalhou na Califórnia. Também um grande abraço. O Sandrão, né? O Gustavinho, que é produtor do programa da Bandeirantes, aí, do Neto, de esportes aí da TV Bandeirantes. E a torcida aí, o Peter da Mata, o Isa Jorge, a galera aqui que tem muito santista, tem muito atleticano, torcedor do Bahia também, o Cleiton, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui. O Andrei também, que jogou comigo no Guarani, Pastor Andrei. Andreir Alexandre, grande jogador. Jogamos juntos no Guarani. Um amigo que eu tenho também no futebol, fora do futebol também. O Rafa, mandando um abraço pro Rafa aqui. Perguntando o time de André Costa, um abraço para vocês aí. Enfim, Júlio Sérgio, campeão brasileiro comigo no Santos, 2002. Depois fez uma história lindíssima no Roma, da Itália. Hoje é um baita treinador. Então, mandar um abraço para essa galera aqui que sempre que eu tô na live, eles aparecem aqui. Murilo, um abraço, Murilo também. Quem mais? Tô puxando aqui. Robert, uma lenda. Um abraço, Enzo. Opa, Enzo Donato, grande jogador também. Acho que foi meu jogador lá no Novo Operário, em Mato Grosso do Sul. Caio Almeida, se eu não me engano, é meu, é meu sobrinho, irmão do meu filho do meu irmão. Tá lá tá lá em Santa Catarina. Um abraço, Caio, surfista, surfa pra caramba. Manda um abraço para essa galera toda aqui que nos acompanhou. Thales Silva também, Dilson Borges, Pablo, Ezequiel, quem mais? Gilberto O pessoal está Múcio, falando aqui, a Associação dos Surdos de Tupã. Tupã. Também conta com o seu apoio. Opa, um abraço para eles também. Gilberto Múcio, Marcão. O Léo Maria foi meu jogador também no União ABC em 2017. Alexandre Ramos, Coringa, Samuel. Tô chegando nessa. O Rafael Faria também, um abraço. Deixa eu ver quem mais. Cleiton Noca. Ele perguntou aqui, o Cleiton, acho que ele é de Belo Horizonte, né? Porque Ele é de Dores, ele é de Dores, ele também é é, dono da TV daqui, é o Noca. Ele é ele perguntou. cruzeirense e ama o Bahia. Ih, que beleza. Aí tá vendo, porque o apelido do doutor. Doutor Robert, quem me deu o apelido foi o Dadá Maravilha, Dadá comentarista aí da TV Alterosa. Alterano. E ele, Alterosa. doutor Robert, faz cirurgia sem anestesia. Eu dava muita assistência, num espaço assim, milimétrico. E aí ele fala, caramba, o Robert é milimétrico, é um doutor, ele é um doutor Robert, não sei. Aí pegou, a torcida pegou. Um abraço pro Luiz Fernando aí, ó, Associação dos SUS de Tupã. Também aconteceu, porra, somos todos SUS e amamos futebol, assim como você. Parabéns, Robert, queremos... Legal. Queremos como nosso técnico. Tem que digitar isso, tem que digitar aí para... Depois eu vou mandar uma mensagem para ele. Então, ok, Beleza. Robert, muito obrigado. Que Deus abençoe a você, a sua família. Obrigado, valeu. Se cuide e Você parabéns também. pelo craque e pelo gênio que você é com as palavras. Eu sou seu fã, sou grande fã seu. Muito Obrigado. obrigado, que Deus te abençoe sempre e te ilumine Tamo o seu junto. caminho, meu querido. Beleza, tamo junto, Roberto. Deus abençoe você também. Um abraço para a galera da TV daqui. Tá ok, garoto. Muito obrigado. Depois você passa para a gente o contato aí dos seus colegas aí, para a gente estar Beleza, marcando também um bate-papo com eles. pode deixar. Tamo junto. Um Muito abraço. obrigado, Robert. Um abraço, fica com Deus. TV daqui e você, uma parceria de sucesso. Um abraço, gente.